Vamos fazer ficar, Humberto. Vamos fazer ficar. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos começar, gente? Vou fazer a prece de cá. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais dessa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos, encurtando a distância entre nós. Que Deus possa estar nos iluminando, nos enchendo os corações e os espíritos de paz, de tranquilidade, de esperança e de fé. Agradecemos a Jesus por ser o nosso modelo, o nosso guia. Que nós possamos nos inspirar na sua mensagem, na sua experiência de vida. Agradecemos ainda aos amigos espirituais que nos acompanham no Grupo Espírita Luz e Amor e que, com certeza, também nos acompanham nesses momentos de encontros virtuais. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Vamos que vamos, meninos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera lá, deixa eu ver, cadê? Ô, Mário. Oi. Tô aqui na cozinha com essa Biana que ela tá fazendo a janta, tá mandando uma boa noite pro pessoal aí. Oh, boa noite, Fabiana. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vocês estão vendo minha tela, meninos? Estamos. Ok, tá ótimo. Vamos lá, eu vou ver a moçada que chega. Nós paramos aqui, nós estamos no 8, no capítulo, nesse pedaço aqui, ó, por sua natureza, confere? Isso. Tá bom, quem quer ler? Quer ler, Soraya? Posso ler. Então, vamos lá. Por sua natureza... Oi, sumiu. Peraí, é que o povo tá chegando. Ah, tá. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito, embora possa sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança em molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação de outro melhor, mas que não deve ser letra. A condensação, dizíamos, de ser de tal intensidade que o perispírito passa a adquirir as propriedades sólido e tangível, conquanto seja capaz de retomar instantaneamente visível. Ter uma ideia desse efeito pelo vapor, que é ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes uma causa física exterior. Quando ele nos é o espírito a propriedade necessária para torná-lo visível e ele a pode estender, restringir e fazer cessar vontade. Cessar a vontade. Aqui? Gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho que essa espírito de diferentes estados, né? Ele falou que é uma correlação que ele está fazendo, né? Para a gente poder compreender. Eu achei interessante essa parte. Eu acho bastante interessante aqui ele falando, né, que é uma mudança na disposição molecular do perispírito, né? Ele faz essa mudança. Ele tem essas diversas aparências, né? A tangibilidade é uma delas só, né? É a condensação que ele fala aqui, né? E analogia aqui com o caso do vapor, né? É apenas uma analogia. Outra coisa que chama atenção aqui é que isso tudo é produto da vontade do espírito, né? Não é uma causa física exterior. Vocês lembram que ele colocou ali
Deixo claro, né? É um produto da vontade do Espírito. E nós fazemos uma mudança for da vontade dele. Todo mundo entende assim? Eu quero acreditar que porque causar essa modificação, né? Nos processos obsessivos. Isso, aí, Jean, você tá falando assim, né? Por exemplo, vamos pensar que eu e você Uhum. Você, como é mais evoluído, sou eu. Beleza. Continua sendo a vontade, Sim. mas influenciado por um terceiro. Você não consegue, eu acho, pelo que ele está colocando aqui, é você interferir sem o meu perispírito. Aí não. Você consegue sim me induzir a fazer uma modificação através de um processo obsessivo, não é isso? E reafirma a questão do que o perispírito ele é semimaterial, né? Então, formado por fluido cósmico universal, então ele é maleável. Reafirma essa questão. Exatamente, perfeitamente. O povo vai chegando. Ok, vamos continuar? Deixa eu voltar. Vamos lá. Mário. Oi, opa. Aumenta. Aumenta agora, peraí. Tá, porque eu... Melhorou? Ou mais? Manda. Então vamos lá. A da substância é a de penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe impõe obstáculo. Atravessa os corpos transparentes. É uma forma determinada e limitada. E essa forma normal é a do corpo humano. Vontade, as mais variadas aparências, mesmo a de um animal ou de uma chama. Aliás, concebe-se isso muito facilmente. Não vemos homens que imprimem ao rosto as mais diversas imitando nos enganarem a voz e as pessoas, parecem corcundas, coxas, etc. Quem na teria certos atores que só são vistos caracterizados no palco? Se, portanto, o homem pode dar ao seu corpo material e rígido aparências tão contrárias, com a mais forte razão, o espírito poderá fazê-lo com um envoltório eminentemente flexível e que se pode prestar a todos os caprichos da vontade. Ok. Acho que dá para a gente comentar alguma coisa aí, né? Uhum. Então, ele fala aqui da penetrabilidade, né? Ou seja, não encontra obstáculo, a matéria não é obstáculo para ele penetra essa matéria, ele... Constituição diferente, conhece, né? Que a gente expressa de cá. Eu gosto quando ele fala aqui que ele tem com isso, gente. Que ele tem uma forma limitada. Limitada? Ele coloca aqui, ó, assume uma forma determinada e limitada. O corpo humano. Eu acho que não pode. Assim, será que é isso ou não? Eu entendo assim, ó. Eu acho que quando ele fala aqui que ele tem uma forma limitada, determinada e limitada, ele está se referindo a espíritos de uma hora nossa. Normal é humano, ou seja, como físico. Apesar de que ele não é essa coisa toda.
mas que normalmente, então vamos pensar, a gente diz a forma que eu vou ter é uma forma e a minha impressão. Na hora que eu ia falar, você explicou. É uma forma relacionada ao nosso orbe, né? Seria isso. Exatamente. Porque o que acontece? Em mundos mais sutis, em mundos mais avançados, ele já não tem mais, imagino eu, ele não tem mais tanto essa limitação. Ele pode se expressar de uma maneira um pouco mais, digamos assim, menos limitada. Até porque a gente entende, tá? Isso é só um raciocínio que eu estou desenvolvendo. Você já tem uma condição de conhecimento dessas leis naturais, do perispírito, e isso aí pode ser alterado aí com mais facilidade, imagino eu, do que num plano como o nosso, que é mais denso, que é mais essas leis, não é? Você acredita? Coisa que tem Ele tem alguma coisa, né? Igual o próprio... ar, exatamente, igual Possibilidade. Eu pensei na expansão. Oi, mas... Possibilidade, né? Isso. Ele fala aí determinado e limitado, pode ser do jeito que a Esther também está falando, ou como você está falando, não sei, estou aqui raciocinando também. Uhum. Porque ele é limitado nesse caso, né? Até pelo nosso, talvez pela nossa estágio evolutivo, tem um limite para poder tratar esse perispírito, né? Que eu imaginei, Ô, Mário, será que Oi. quando ele fala da referência, né, como se fosse o estado líquido, gasoso, isso tem a ver com essa questão da algo que a gente ainda não conseguisse manejar muito, essas mudanças de Isso, então, estado. Seria aí? eu estou entendendo. E limitar limites para essas modificações que ele vai ter aí nesse plano que a gente está, né? Um pouco à frente ali, ele fala até um pouco mais que logo aqui uma outra dica para nós. Também nessa questão Passar por qualquer lugar. Vamos lá. Bem característico.
Só. Aqui. À frente ele fala. E aqui o que ele está dizendo aqui, não necessariamente, é como se isso não importasse tanto, né? Quando a gente desencarna, é essa forma. Aquela forma exatamente como eu sou hoje. Vocês concordam com isso, não? Ele só para exemplificar o que eu estou falando, ó. O espírito, Esopo não colocado como Esopo, ele vai aparecer. Porque senão nós vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa disforme aqui no planeta, a hora que ele no plano espiritual se manifesta. É isso. Característica. Apresentar assim. De repente, o povo fala, operador. Interessante, né, Marlene, que no começo aqui ele fala, ó, em seu forma distinga uns dos outros, era muito íntima, é muito regular, mais, então acaba é plano espiritual. Né? É como se não tivesse importância nenhuma. Expressões ali que se falam ali das colônias
porque eles ainda estão muito... que a gente vai se desprender. Você vai perder raciocínio. Elas vão se estabelecer Tá travando. muito... Diz que está Meu, tá? travando, eu não sei. Aqui tá bem. Normal. Legal, legal. Pode falar, Soraya. Não, eu estava pensando que talvez as hoje para a gente elas são muito mais relacionadas às impressões, né? Por isso que é tão marcante talvez essas diferenças aqui, né? E realmente ao desencarnar, na medida em que a gente evolui como espírito, deixa de ter essa diferença, essa coisa impregnada pela diferença material, ela perde o sentido. E aí ganha sentido aquilo que nos une. Mais alguma coisa? Podemos ler? Então vamos. Pode seguir. Tanto serem essa que vem visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes determinado, mas em geral, sim. Da amenidade do ridículo. E mais um pouquinho. Informações. A primeira parte da revelação, na Bíblia, lá, a primeira parte desses exemplos, né? Tem vários exemplos disso. Estamos falando de
isso desde o primeiro. E aí, quando a gente. É, Então, essas características aqui. A Revista Espírita distantes para poder comunicar. Você bem lembrou. Ele materializava praticamente lá, né, nesse processo de bicorporidade. Oi, pode falar, dona. Posso? O Mário, Pode, à o vontade. doutor Novelino contava o seguinte, ele estava dando aula, baixava, primeiro ele revirava os olhos, né? E depois se debruçava sobre a mesa. E certa feita, na terminada Primeira Guerra Mundial, ele teve um transe desses e voltou do transe e contou para eles que acabava de ver a assinatura que dividiu a Europa na Primeira Guerra Mundial entre os ganhadores, né, os que são vitoriosos da guerra. E ele contou para os seus alunos o que ele tinha presenciado. A leitura do Tratado de Versalhes. Olha só que coisa interessante. O doutor Novelino sempre nos relatava esse fato. É muito interessante, né? Imagine só, lá para Paris, né, naquele vagão onde foi assinado aquilo, e pôde ter muito fato, né? Fato esse que provavelmente chegou aqui vários dias de comunicação tempo depois. Exatamente. São fatos bem interessantes, né? Quase mesmo. Então, né? É porque demorava. Tinha que mandar, sei lá, telegrama para cá, para depois usar as rádios daqui, comunicar. Não demorava, às vezes, meses. Já pensou que interessante? Um repórter dessa natureza, hein, Marlene? É interessante. Super interessante. Mas quando nós começamos aqui as nossas atividades mais intensas, nos deparamos com algumas pessoas que às vezes você ia orar, vamos supor, vou pegar um exemplo, Ana Luísa. E orar para Ana Luísa comunicava. Aí nós ficamos meio intrigados com aquilo, mas isso aí não dá coisa errada. Realmente pesquisar em Kardec, é isso que estava explicando agora. Existe essa possibilidade. Sim. E às vezes não precisa nem da Ana Luísa estar dormindo. Um segundo distraia, né? Faz de conta. Assim, um exemplo.
que ela emancipa espiritualmente, ela pode... A gente vai ver que a relatividade do tempo também é outra, né? Ô, Marlene, é o caso da apometria. Isso é muito usado hoje. Uhum. A gente não faz apometria, não. Mas acontece. Mas tem pessoas que fazem, né? A apometria. Eu mesmo já assisti em que a pessoa encarnada se, né? Lá durante a reunião. Por isso, então, Exatamente. evocando a pessoa. E no caso que a Marlene está colocando aqui, não necessariamente houve a evocação, né? Houve uma evocação mental, naturalmente houve. Você não reuniu ali e falou, estamos aqui evocando o espírito da Marlene para poder fazer uma comunicação. Né? Né? Exatamente. Ok? Vamos lá. Dissemos que pode adquirir a tangibilidade. Já falamos, referimos às manifestações produzidas. Diversas vezes fez aparecer em mãos que se podia apalpar vivas. Sombra. Mas não se tinham visto ainda corpos em forma tangível, embora esse fato não seja impossível. Numa família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito se vinculou à filha do dono da casa. Da mesma idade. Via-se visível para ela, qual se for uma pessoa comum, e visível ou invisível para os outros conforme lhe aprovesse. Não se trata alemã ou na Alemanha. Desculpa. E não necessariamente. Saiu. Deu certo? Vocês estão me vendo?
Vamos. Só durante 3 dias. Suportar. Era um alívio que experimentaria, acrescentando concordássemos com o pedido. Aquele espírito, pois, experimentava a penosa sensação de frio. Mas como a experimentava? A dificuldade. A esse respeito, dirigimos a São Luís as seguintes perguntas. Gente, eu vou. Aí é uma referência. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. É referente ao livro. Em dizer-nos como. Temos os compreendeis perfeitamente. Se bem entendermos, poderíamos desta é pelo menos a alma da dor, mas não pode ter a da dor. A alma consegue
da dor, a alma conserva. Conserva pode ser muito penosa, mas pode ter ação física. Mas não pode ter ação física. Lê de novo. A alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são desorganizar os tecidos, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a físico produzirem o efeito decimal como se real fosse? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles cujos membros foram amputados costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou esta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões, sim, porém, compreendereis melhor ainda. Esperai que novos fatos venham nos fornecer motivos de observação. Deles, tirareis consequências mais completas. Bom, até aí foram as respostas de São Luís. Vamos ver o que Kardec fala agora, porque ele vai entrar no perispírito. Pode prosseguir. Isso se passava no começo de 1858. Desde então, com efeito, um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas e do qual não se tinha ainda conhecimento, as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente no espírito de que ainda está vivo, o quadro tão impressionante dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos mais, vieram projetar nova luz sobre essa questão e ensejaram explicações cujo resumo faremos aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Vamos só comentar um detalhe aqui, interessante, que é o seguinte, ó. Vejam que essas perguntas aqui que foram feitas para São Luís foram feitas em janeiro, no começo de 1858. Foi em fevereiro, particularmente, porque foi em fevereiro de 58 que São Luís deu aquela dissertação sobre a avareza. Então, logo depois daquela dissertação, aquele espírito que eles mencionaram se manifestou, falando que queria se aproximar deles para poder receber o calor da lareira deles, e aí que eles ficaram intrigados com essas sensações. Ora, mas se ele está morto, como é que ele pode ter sensação? E eles foram indagar São Luís. E São Luís deu esse conjunto de respostas, mas ele deu esse conjunto de respostas de forma meio vaga. Por quê? Porque eles não tinham ainda os conhecimentos do perispírito, daquelas coisas todas que eles precisavam para compreender as sensações dos espíritos e de onde elas vinham. Aí ele chegando em dezembro de 58, que ele vai escrever esse artigo aqui, e aí ele vai citar que de fevereiro de 58, quando falaram com São Luís até agora, ele tinha conseguido compreender o que São Luís havia dito a eles lá. Por isso que ele começa o artigo falando que eles não se contentaram com as respostas dos espíritos, somente com elas, que eles foram procurar outras formas de poder entender isso. Mas levou um ano, né? Levou quase um ano, levou 10 meses para que eles pudessem ter para que Kardec pudesse ter esse fechamento, né, dessa história. Eu digo isso porque é muito interessante, né, a gente ver como que Kardec vem construindo. A Revista Espírita é fantástica por isso, a gente vê como ele vem construindo isso daí. Esse artigo, A Avareza, Marlene, eu posso fazer um jabá? Pode, faz favor. Esse artigo, A Avareza, de 58, foi o primeiro artigo que Kardec apresenta o Espírito de São Luís, né? E aí, eu estou fazendo aquele programa que é o Revista Espírito Tesouro Esquecido, que está lá no YouTube, no canal da Idefran, e semana que vem o número 6, e na outra semana vem o 7, que é justamente esse artigo, A Avareza, e eu convidei o Cosme Massi para fazer a apresentação do artigo e de São Luís. Então, o 7, que vai ser sem ser a semana que vem, na outra, vai ter a participação do Cosme Massi. Então, vale a pena, porque ele começa que ele é muito melhor que eu, né? Então, que bacana! só por isso vale a pena.
Que bacana, nossa. Aí ele faz uma apresentação muito bonita de São Luís e ele já aproveita e comenta esse artigo Avareza que veio trazer essa confusão toda aqui. Mas vamos continuar lá então, porque agora ele vai começar a falar para nós justamente dessas respostas de São Luís, como é que ele chegou à conclusão de que acontece essa questão da sensação dos espíritos. É aqui, ó. Vamos lá. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, o qual o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até... Espera um pouquinho. Perdão. Tem um atrasildo chegando aqui, só um minuto. Ah, tá. Vamos lá. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Acho que tem que subir um pouquinho. Opa, desculpa, que eu estou lendo o papel aqui. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, mas não pode causar nenhum dano ao perispírito. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Tá, vamos dar uma paradinha aí, E aí? Quero ouvi-los. Um de cada vez. Eu acho que é aquilo que a gente já estudou um pouquinho, né? Que o espírito... Ele vai, na verdade, todas as sensações que ele tem, que são sensações morais, elas ficam preservadas no espírito, né? E que isso vai se expressar no perispírito. Quando encarnado, os órgãos ajudam, então, a localizar essas expressões de dor, de calor, de frio. Mas quando desencarnado, não é localizado mais, né? Mas é como se... Então, o perispírito, ele permitisse essa... é a expressão mesmo, né? Do espírito sobre a matéria, não é? As sensações que ele experimenta, né? E vice-versa, né? Sim. Um detalhe que você falou aí é que, assim, o perispírito, ele serve para trazer, né, a sensação de dor que está no corpo físico para o espírito. Sim. Então, ele vai fazer esse intermédio aí, né? Vai levar para lá. Então, nesse momento, enquanto nós estamos encarnados aqui, se eu pegar uma faca agora e cortar meu dedo, eu vou acusar essa dor no meu corpo físico e o meu espírito vai, né? Isso vai refletir lá no meu espírito, né? Isso quando nós estamos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, isso já não acontece mais. Por isso que ele fala aqui que os órgãos, no caso, né,
no corpo, os órgãos servem de condutos que vão localizar as sensações. Eu estou com dor no estômago, eu estou com dor no coração, eu estou com dor de cabeça. Né? Quando eu estou desencarnado, o que ele está dizendo aqui é que o espírito reclama de dor de cabeça, mas, na verdade, ele não está com dor na cabeça. Né? É onde ele fala aqui. A sensação, né, que está... destruindo o corpo, elas se tornam gerais, ou seja, ele não tem uma... Até porque não existe aquela dor. Ela é uma... Mário, uma dúvida. Quando a gente fala desse condutor, ele é como se fosse esse condutor, né? O perispírito. Então, da mesma forma, a pessoa que é amputada, ela vai sentir dor, mas ela não está assim, sofrendo frio nem calor no membro amputado. Aí isso vem do espírito se expressando no perispírito, não é isso? Aí, nesse caso, sim. Né? Nesse caso, ela não tem mais a expressão. Você ia falar o quê, Jean? É isso? É muito interessante, assim, que eu gosto muito dessa frase, lá no que é Espiritismo, que fala que para o espírito o pensamento é tudo. Né? Então, tudo está no pensamento. Então, isso tudo depende do grau de evolução. Então, se eu desencarno extremamente materializado, voltado para as questões materiais, apegado às questões do corpo, isso fica muito mais difícil de se desligar em termos de mente. Então, quando eu estou ligado, muitas questões de preocupação com o corpo, as questões materiais, isso fica muito mais difícil de eu perceber que eu estou desencarnado, de não sentir mais, mesmo não tendo esse corpo, eu ainda levo essas impressões registradas na minha mente. Então, desligar disso não é tão fácil. É fácil para quem está desmaterializando a partir de agora. A gente percebe isso nos processos mediúnicos, né? Quem já participa do trabalho mediúnico sabe disso, que quantos companheiros que se aproximam e que a gente realmente sente aquelas vibrações que ele sentiu num desencarne. Eu vou falar de uma experiência particular que eu tive no hospital. Eu sempre tive dúvida se o infarto do miocárdio se sentia dor ou não, se o paciente sentia dor ao desencarnar no infarto. E no meu estágio de enfermeiro, eu estive um estágio no Hospital do Coração, e até os meninos assustaram, nós estávamos em torno de um paciente, cuidando desse paciente, e de repente eu levei uma pancada no meio do peito, e eu fui jogado no biombo. E isso passou, aí a enfermagem que trabalhava na época, ela passou correndo para acudir um paciente que tinha desencarnado de infarto do miocárdio. Então aí eu descobri que dói, assim, dói entre aspas, né? Então assim, a questão é, quanto mais materializado você está, mais ligado você vai sentir ter essas percepções, mas eu acredito que nós que estamos nessa condição e muito ligados a esse planeta Terra, acredito que nós vamos ficar muito tempo, pelo menos eu ligado aqui, essas sensações ainda vão ficar, mas tudo é voltado para a mente, né? Enquanto eu tiver com essa mente voltada às questões materiais, né, meus apegos ao corpo, né, nós tivemos experiências com espíritos que falavam que tinham desencarnado num dos polos e sentia muito frio, tinha sido encontrado em região, tinha sido queimado, né? Muitos inquisidores, né? Eu tive uma experiência com o inquisidor que é terrível, né? A gente não quer, assim, como eu trabalhei nessa área, experiência dentro do hospital, que fala, meu Deus, o que é isso, né? De perceber isso, porque eles emitem o que eles estão, entre aspas, sentindo, mas é tudo a mente que ainda está perturbada pelaquela situação, né? Exatamente. Até ele fala aqui, né, Jean? Alguém fala aí? Kátia, quer falar? Não, eu não sei se eu vou falar uma abobrinha, mas eu vou tentar fazer uma analogia pelo que eu entendo. Por exemplo, as nossas sensações são captadas pelos órgãos dos sentidos. A partir daí, por exemplo, o calor, o frio, eu jogo isso para a memória de longo prazo. E a minha memória ela é preservada, mesmo depois do desencarne. Então, as sensações, né, assim, completando mais ou menos como que o Jean falou, as minhas sensações preservadas no meu campo de memória de longo prazo, eu vou trazer para o momento do desconforto no meu desencarne. Estou tentando, assim, fazer uma analogia com o que é preservar dentro da memória, entendeu? Então, a sensação, ela entra em ação no momento, por exemplo, o espírito sente aquela sensação de frio. Está sentindo aquilo, mas isso não quer dizer que ele está sentindo no campo físico, mas a memória é preservada. E você está tão certo nisso, por exemplo, são os casos das fobias que não têm origem atual. Então, a pessoa, quando ela tem uma fobia
que ela traz um processo reencarnatório. De repente ela morreu afogada, né, em muitas encarnações, e ela reencontra um lago, seja o que for, né, e aquilo lá a incomoda, mas não teve nada agora, né, nessa encarnação não teve, é reflexo disso, que é uma memória espiritual que ela tem ali, que ela traz aquilo, né, são os atavismos que nós trazemos aí, e que ela apresenta nesses momentos que ela é tocada. Então, eu estou fazendo só um paralelo, mas em relação à dor, a sentir, é realmente a questão da memória, é a questão de estar materializado, porque quanto menos materializado, as questões materiais, morais, influenciam muito nisso. Quando eu estou desligado das questões materiais, quando as minhas questões materiais, quando eu vivo no mundo, sem estar no mundo, mas sem pertencer a ele, fica mais fácil a gente não sentir dor. Mas a partir do momento que eu estou apegado a tudo, né? Então aí fica complicado mesmo não sentir dor, não lembrar da dor, vamos colocar assim, né? Porque a memória é esse campo rico, né? Que preserva o bom e o ruim. Sim. Então, independente da situação, ela é acionada. E aí é onde o certeza. O nosso entendimento, né, como espírito, nosso grau evolutivo é que vai fazer a gente ter mais ou menos esse tipo de coisa, porque essas sensações aqui que ele coloca, né, de calor, de frio, de dor, elas são típicas de quem ainda está no estado de perturbação. No sentido de, olha, eu não me entendo como espírito, então eu ainda sinto aquilo que eu tenho no corpo. Até ele coloca aqui, ó, não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Por que não se confundem? Porque elas são totalmente diferentes. Uma é causada realmente por um fato, né? Ele está sentindo frio, ele está num local gelado, o corpo físico dele está sentindo frio e está levando isso para o perispírito dele. Ao passo que quando ele está desencarnado e ele sente esse frio, é o contrário. É o espírito dele que está sentindo isso e está produzindo ali, até no perispírito, né? Ele está se reproduzindo ali. Então, o que acontece? Quando ele fala aqui, quem sente frio ali vai sentir frio no inverno ou no verão. Né? Não interessa qual é, porque não é a sensação. Não é assim, o meu perispírito, então, vai chegar no verão, vai chegar perto da lareira e eu vou me aquecer. Lembra do exemplo que ele deu lá? Que o espírito queria ficar perto da lareira? Agora, o fato dele ficar perto da lareira o aquecia? Não aquecia, porque a condição física do fogo, do calor, não vai fazer nenhuma diferença no perispírito. Era a sensação que ele tinha de quando encarnado, que eu chegava perto do fogo, eu parava de sentir frio. Né? Era o avarento lá, que provavelmente não tinha calefação na casa para não gastar grana. Então, que jeito que ele fazia? Ele passava frio junto com todo mundo, né? E aquela sensação de frio que arrefecia-se um pouco perto do fogo, ele levou enquanto espírito, né? Então, quando ele se aproximava do fogo, o espírito dele ali com o perispírito se aproximava do fogo, ele fazia essa sensação de que ele estava sendo aquecido. Né? Mas ela vem do espírito para o perispírito. E essas sensações ele conquistou com o tempo. Da mesma forma que nós trabalhamos as questões do piscar, de todo o automatismo do corpo fisiológico, o que acontece? Nossa memória espiritual, ela registra isso para uma nova formação do corpo físico, quando no processo de gestação, tal. Então isso até é útil. Mas como eu estou desregulado com a lei de Deus, né? Aí eu também sinto as consequências do mau uso do meu corpo, mau uso dos meus conhecimentos, e aí ele sente mesmo, né? Porque ele não tem controle sobre isso. Porque como ele não foi, entre aspas, um homem de bem, ele não tem como trabalhar isso. Porque quando você é um homem de bem, você começa a compreender a lei, você começa a compreender todos os processos que envolvem essa fisiologia espiritual, né? Porque da mesma forma que os desencarnados de luz têm a condição de nos auxiliar, os desencarnados também podem influenciar, né? Claro que a questão como nós dizemos, né? A questão da mente, tudo é a mente. Então, se a minha mente está ligada no bem, se a minha mente foi envolta como fala no Livro dos Espíritos, se o conhecimento do Espiritismo influencia, né, no nosso processo evolutivo, claro, porque aí eu começo a compreender que aquela situação que eu estou vivendo ali não é real. Sei que eu passo por um período de perturbação, como eu acredito que todos nós vamos passar, mas depois começa a esclarecer que a doutrina nos é cara, né? Então, ela acaba nos ajudando isso, porque também foi colocado em nosso coração, em nossa mente,
que é possível trabalhar e perceber que, olha, eu já estou fora do corpo, não preciso mais, não há necessidade. Por isso que há os trabalhos nas reuniões mediúnicas, quando a gente vai orientar o companheiro, olha, você está vivendo a situação, vamos rever isso, realmente é isso, para levá-lo à verdadeira realidade, que é com muito carinho, com muito jeito, para não assustar e para não traumatizar, porque às vezes a criatura está numa situação tão difícil que às vezes ela não compreende mesmo e não entende. Pegando o gancho aí do É, Jean, eu posso falar agora? Não. Oi? Posso? Pode, Alô? pode falar. Pode falar. Pode? Então, o que eu quero dizer é isso, Pode, pegando tanto o gancho do Jean, quando o espírito é muito materializado, o perispírito é muito denso. Sim. E devido a essa densidade, ele tem essas sensações como se ainda preservasse os órgãos dos sentidos, os órgãos do corpo, não é? E é aí que ele sente a dor de cabeça, a dor no coração, a dor na perna que foi amputada, não é? Aquela dor fantasma que ficou na sua memória profunda, puxando também o gancho aí da Kátia, né? Essa memória de longo prazo é aquela memória profunda que fica arquivada no espírito, que passa para o perispírito. É isso que eu queria dizer. É bem interessante isso, né? Que quando a gente tem a dor propriamente dita, a dor física, ela é do corpo físico, passa para o perispírito e vai para o espírito. Quando a dor ela não é mais física, porque eu já não tenho mais o corpo físico, ela é o inverso, né? Ela sai da inteligência que está impregnada lá nisso que vocês chamaram de memória profunda e vem até para o perispírito. Né? A ponto que eu preciso, é por isso que ele fala que ela é quase física, né? Ele coloca aqui, deixa eu ver o que ele fala aqui. Eu achei interessante. Ele diz ali que, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como o remorso. Olha que interessante. Essa dor ela vem do espírito agora, daqui para cá, pelo menos é o meu entendimento, e ela não é só moral, porque ele está sentindo mesmo. É uma coisa assim, ele é quase que ele materializa a dor, né? Vamos dizer assim. Aí Kardec fecha esse pedacinho aqui, dizendo assim, a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Onde ele sente a dor de cabeça, a dor na perna que foi amputada. Mas olha que interessante, Mara, a descrição que Kardec faz do que é o perispírito, né? Ele é matéria, ele é magnetismo, ele é tudo isso. Então, assim, tem toda uma questão aí. Descreve, dá uma aula de física, de química aqui imensa, que é onde ele vai falar que é onde essas sensações, essa memória, ela vai ser refletida, a memória vai ser refletida na questão perispiritual e ele acaba sentindo. Tive uma experiência na reunião mediúnica, isso já faz um tempo, que eu lembro que os coordenadores da casa falaram, olha, nós vamos fazer um atendimento de um companheiro que faz alguns séculos que ele tinha sido morto por um tiro no peito. Olha, eu achei que eu ia desencarnar. Porque aí eles foram vindo devagar, porque ele ainda tinha aquelas sensações ainda. E como aquilo estava sendo, vamos colocar assim, emanado pelo perispírito, e ao se aproximar de mim, eu achei que eu ia desencarnar. Eu juro que eu achei que eu ia desencarnar de tanta dor que eu sentia. Eu sentia muita dor. Né? Então, é muito interessante. Ele reproduziu em você aquela dor que o espírito dele estava imaginando sentir, intensamente. E que estava projetando no perispírito, né? Sim. É muito interessante. É a materialização da dor, né? Olha que coisa maluca. Ele pegou uma dor que ele tinha, que ele teve no momento que ele tirou o tiro, aquilo causou uma impressão tão grande no espírito dele que ele reverbera no perispírito, né? E isso, olha só, a gente pode continuar o nosso pensamento lógico e imaginar o seguinte, essa sensação pode ser tão forte nele a ponto de influenciar na próxima reencarnação e ele ter lá um problema de uma dor dessas que você mencionou anteriormente, que são aquelas dores fantasmas que a pessoa não sabe, e se ela fizer uma regressão, ela vai cair lá naquele ponto do que é, não é? Sim, realmente. E é interessante, assim, como é importante, né, Mário? Agora a gente vê essa importância do choque químico.
para ajudar os desencarnados em algum momento, né? Para rever a situação, que ele está desencarnado mesmo. Então, teve a necessidade do choque anímico nessa reunião mediúnica para que ele despertasse daquela situação e saísse daquela situação, pelo menos melhorasse, né? Então, olha como que o entendimento do perispírito, a nós, assim, é indispensável, né? Na doutrina é indispensável entender isso aqui. Né? O período que nós estamos passando agora da pandemia, entender isso aqui, né? A pergunta 70 do Livro dos Espíritos, a gente tinha que ter isso na ponta da língua, né? E viver, na verdade, né? Já, Oi? certa vez, eu participando de uma reunião mediúnica, eu senti uma palpitação tão intensa, uma taquicardia, né? Tão intensa que eu achei também que meu coração não fosse suportar. Eu falei, nessa eu vou desencarnar, não é possível. Então, acontece mesmo da gente ter essas sensações, né? Mas elas não são nossas, então elas são passageiras. Sim. Ainda bem. Vai passar, viu? É isso, demora, né? Pessoal, 8h10, vamos encerrando aqui então, porque acho que deve ter gente que deve ter outras reuniões. Semana que vem nós estamos